Então, estamos de volta com a nossa aula, certo? A nossa segunda aula de hoje, ok? E a nossa segunda aula de hoje é de ciência, certo? Então, vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 451, certo? Vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 451. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Você pausa o vídeo e abre ele na página 451. Então, agora que você já está com o livro aberto, certo? Então, vamos dar continuidade, certo? Sobre o grupos de animais, que nós já começamos, certo? Já vimos que nós vamos estudar, certo? Do grupos animais, certo? A partir da cadeia alimentar. Então, começamos com os produtores, ou seja, que são os grupos que produzem o seu próprio alimento, não é verdade? E é ali que se tem o início da cadeia alimentar, que no caso são as plantas, certo? E os vegetais, ok? Que são os produtores, que eles mesmos fabricam seu próprio alimento, ok? Então, hoje nós vamos dar continuidade com os consumidores, ok? Que encontra-se, certo? Aqui quase no final da página, abaixo dos produtores. Então, vamos lá, leia junto comigo. Os seres humanos e outros animais não produzem o próprio alimento. Então, nós que somos seres humanos, certo? E também outros animais, nós não produzimos o nosso próprio alimento. Como assim, professor? Mas as pessoas não plantam, não estão produzindo? Mas aqui nós estamos dizendo em comparação com as plantas, certo? Que as plantas não produzem seu alimento através da fotossíntese, que pegam a água, certo? Transformam a água junto com a luz solar naquilo que precisa para sua sobrevivência. Então, nós não fazemos isso, nós precisamos nos alimentar de outras coisas, certo? Para garantirmos a nossa sobrevivência. Então, vamos continuar que vai estar mais explicado. Eles dependem de outros seres vivos para se alimentar. Por isso são chamados de consumidores. Então, os seres humanos com os outros animais, certo? Dependem de outros seres vivos, desde plantas a animais, certo? Porque os seres humanos se alimentam de plantas e animais. Alguns se alimentam só de plantas, certo? Que no caso são as pessoas veganas. Outras se alimentam de vegetais, ovo e leite, que são os vegetarianos, ou então ovo-lacto-vegetarianos. E os outros que se alimentam de plantas, certo? E também de animais, que também são conhecidos também como carnívoros, certo? Então, necessitam de outros, certo? De outros animais para sobreviver, de outros seres vivos. Então, vamos ver agora os tipos, certo? Como já comecei. Conforme o tipo de alimento que ingere, os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros ou onívoros, certo? Então, vai se dividir, certo? Os consumidores vão se dividir a partir do tipo de alimento que ele consome, certo? E podemos dividir entre herbívoros, certo? Carnívoros e onívoros. Herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais, como o coelho, o veado, a anta e entre outros, certo? Então, esses animais se alimentam exclusivamente, certo, de plantas, certo, de vegetais, ok? Por exemplo, que comem ali as folhas, que comem tudo que for natural de planta, semente, ok? Eles vão comer. Se você colocar carne, eles não vão comer, certo? Se alimentam simplesmente de plantas, ok? E os carnívoros. Animais que se alimentam de outros animais, como a onça, as cobras, o lobo-guará, o jacaré, o gavião e muitos outros, são chamados de carnívoros, certo? Então, quem se alimenta de carne é chamado de quê? De carnívoro, certo? Então, aqui nós temos exemplo como a onça, por exemplo, o leão, certo? Esses são exemplos de animais carnívoros. Por quê? Porque se alimentam exclusivamente de quê? De carne, certo? Não comem, por exemplo, plantas, comem apenas carne. E o último tipo, certo, dos animais consumidores são os onívoros, que são os animais que se alimentam tanto de vegetais como de outros animais. O ser humano, por exemplo, certo? Então, ele é um ser onívoro. Por quê? Porque o ser humano come os vegetais, por exemplo, come verdura, alface, come as frutas, não é verdade? Come legumes como como feijão, cereal, como arroz, mas além disso come a carne, certo? Por exemplo, bife de gado. Então ali ele está comendo carne. Então,
os animais que se alimentam, certo? Como o ser humano, que se alimentam tanto de vegetais e carnes, são chamados de quê? De onívoros, certo? Então, agora vamos para a página 452, ok? Decompositores. Os seres vivos morrem e são digeridos por ação de fungos e bactérias, chamados de decompositores. Durante a decomposição, formam-se substâncias minerais importantes para a fertilização do solo. Elas são absorvidas pelas plantas, dando início a um novo ciclo. Então, um outro grupo de animais, certo, a partir da sua alimentação, são os decompositores. Por exemplo, se um animal morre e fica ali à beira da estrada, certo? Alguns animais vêm e comem a carne, por exemplo, como o abutre ou como nós conhecemos na nossa região, o urubu, certo? Mas eles não comem tudo, então você vê que fica ali, certo? Até ficar até um fedor bem forte, não é verdade? Mas ali eles ainda vão ser digeridos, certo? Por ação de quem? De fungos e bactérias, certo? Então, durante a decomposição, vão se formar, certo? Substâncias ali importantes para a fertilização do solo, porque as bactérias e os fungos vão se alimentando e vão indo para o solo, certo? E vai deixando o solo rico, certo? Então, ele vai dar início a um novo ciclo, porque como o solo ficou rico, então ele já nasce uma nova planta, certo? Que os animais, os seres vivos decompositores, certo? Como as bactérias e os fungos, se alimentaram, digeriram tudo, caíram no solo e ali deixaram o solo mais rico, certo? Então, inicia um novo ciclo. Vai nascer árvore, depois da árvore um animal vai vir comer, certo? A árvore ou então o fruto da árvore, e depois outro animal vai comer a árvore, depois esse outro animal vai falecer e vai se decompor novamente e ali o solo começa tudo novamente, ok? Então agora vamos para a cadeia alimentar. No esquema a seguir, está representada a relação de dependência alimentar de vários seres vivos. O ponto de partida é a energia luminosa, que permite a síntese de nutrientes pelas plantas. Por isso, as cadeias alimentares são transferências de energias de um ser vivo para o outro. Então, aqui nós temos, certo, um esquema de cadeia alimentar, que eu vou já explicar um pouco mais a vocês. Que a gente vê que começa pela luz solar, que alimenta a planta, depois vem um animal, depois outro animal e vai indo, certo? Até o ciclo começar novamente. Ou seja, é só uma transferência de energia de um ser vivo para outro. Nas cadeias alimentares, geralmente as plantas são os produtores. Os animais, os consumidores herbívoros, carnívoros e onívoros, enquanto os fungos e as bactérias são os consumidores especiais, que decompõem os restos de plantas e animais. Então, na cadeia alimentar, geralmente vem o quê? A planta, certo? Como o primeiro ser vivo produtor, certo? Que é onde se inicia tudo. Depois vem os animais consumidores, certo? Que não produzem seu próprio alimento, que vão se alimentar a partir da planta, que tem os herbívoros, carnívoros e onívoros, certo? E depois ainda tem os fungos e as bactérias, que são os consumidores especiais, que vão decompor tanto os restos de plantas como os de animais, certo? Então, aqui nós temos, certo, o esquema da cadeia alimentar, certo? Temos primeiro o sol, certo, que envia, ok, a planta. Não que ele faça parte da cadeia alimentar, mas é a partir dele que vai surgir a planta, certo? Para fazer a fotossíntese. Então, as plantas fazem o quê? Fotossíntese, certo? Ou seja, gerem seu próprio alimento a partir da luz solar e da água, certo? E depois vem o consumidor primário, que é o inseto, que aqui no caso um gafanhoto, certo? Pode ser uma lagarta ou outro tipo, ou até mesmo formiga. Aí depois nós temos certo? O gafanhoto vai servir de alimento para o sapo, que é o quê? Consumidor secundário, ou seja, o segundo. Tem o consumidor primário, que é o primeiro, consumiu a planta. Depois o secundário, que já se alimentou do gafanhoto, que se alimentou da planta. Aí depois o sapo serve de alimento para a cobra, que é o consumidor terciário. Ou seja, que é o terceiro, então. A cobra comeu o sapo comeu o gafanhoto que comeu a planta, certo? Então, para você ver como está tudo ligado. E depois, certo? Os animais e plantas que morrem são decompostos por fungos e bactérias, desenvolvendo, certo? Devolvendo os sais minerais ao ambiente.
Aí aqui, no caso aqui, nós temos o cogumelo, certo? Que é um fungo que também ele vai atuar como decompositor. Aí os sais minerais liberados para decomposição fertilizam o solo e são absorvidos pelas plantas. Então a planta fica, nossa nova planta fica rica e vai acontecer tudo novamente. Então é uma cadeia, está sempre acontecendo. Vem a planta, o primeiro, o segundo, o terceiro, depois morre, depois voltam os nutrientes para o solo, novas plantas e assim vai sempre acontecendo. Então esse aqui é um exemplo de cadeia alimentar, certo? Tem outros exemplos com outros animais, mas esse daqui já é o suficiente para você entender, certo, como ocorre a cadeia alimentar, certo? Mas se você não entendeu, você já sabe o que fazer. Você me liga para retirar sua dúvida sobre cadeia alimentar, ok? Então, eu não vou passar ainda o exercício de ciências hoje, porque tem a próxima parte, que é de gestão dos animais. Mas se eu fosse passar de gestão dos animais e ficar muita informação para vocês e a aula ia ficar muito grande, o que não é recomendado, certo? Então, na próxima aula de ciências eu já passo, termino a explicação e passo o exercício, ok? Mas se você ficou com alguma dúvida, certo? Tanto de português como de ciências, você já sabe o que fazer, não é mesmo? Me liga para a gente retirar a dúvida, ok? E lembre-se, tome muita água e tome muito cuidado, certo? E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!